Olá, sou o professor Gabriel, sejam todos muito bem-vindos e hoje eu vou falar a forma correta de você se alimentar para você emagrecer de forma saudável. Então, para a gente entrar nesse tema, a gente tem que entender um pouco sobre o balanço calórico. O que é o balanço calórico? A gente tem que consumir mais ou menos energia do que a gente gasta. Por exemplo, se eu consumo 2.000 calorias por dia, eu tenho que gastar entre 1.500 a 1.000 calorias para estar em um déficit calórico negativo. Se eu tiver um déficit calórico positivo, é o inverso. De 2.000 calorias que eu gasto, eu tenho que consumir de 2.500 a 3.000 calorias. O valor não precisa ser exato, mas tem que ficar em torno de 500 a 1.000 calorias para você ter um ganho eficiente de perda de gordura ou de ganho de massa muscular. Então, se você tem um balanço calórico negativo e você visa o ganho de massa corporal, então a sua dieta ela não está de acordo com os seus objetivos. Então a pessoa que ela quer ganhar peso, ela tem que estar em um déficit calórico positivo, porque quanto mais calorias, mais a pessoa consegue fazer a hipertrofia de uma forma com que ela seja eficiente e tenha uma super compensação no final do treino. Então o déficit ele funciona dessas duas maneiras. Então a sua dieta ela tem que variar de hipocalórica para hipercalórica. A hipocalórica é para o emagrecimento com baixa caloria e a forma mais eficiente de você conseguir alcançar o emagrecimento. Então a gente acaba tendo algumas dúvidas sobre o que a gente tem que comer, como a gente tem que se alimentar e quais tipos de atividade a gente tem que fazer. Então a atividade física ela varia ela tem 3 pilares, que é o treinamento físico, a alimentação e o descanso, independente do seu objetivo e do seu foco. Mas a gente tem que entender também sobre aquilo que a gente está comendo. Então, o que o carboidrato vai trazer para o meu organismo, o que a proteína vai trazer. Então, é interessante a gente comer gordura, ou já que eu quero emagrecer eu não preciso comer gordura nenhuma, eu corto gordura e eu vou ter hábitos alimentares melhores para o emagrecimento. Será que isso é uma verdade? Será que isso realmente ocorre? Será que se eu tirar todo o carboidrato, que o carboidrato, já que o carboidrato é para o ganho de massa, para o volume da massa corpórea, será que se eu tirar o carboidrato eu vou perder mais gordura? Vai ser mais interessante para mim que busco emagrecimento? Então a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Então a gente vai aprender também a dividir a porcentagem de quanto eu tenho que comer de cada coisa para o meu objetivo. Então se o meu objetivo é emagrecimento, quanto que eu como de carboidrato, quanto que eu como de proteína, quanto que eu vou comer de gordura. Então a gente tem que ter um controle assim mais específico para aquilo que a gente quer. Então essa é a forma mais eficaz e saudável para você chegar aqui no seu objetivo. Então vamos mostrar mais ou menos aqui. Vamos seguir no exemplo de 2.000 calorias gastas por dia. Se eu tenho 2.000 calorias gastas por dia, eu tenho que comer mais proteína do que carboidrato. Então, de que forma eu posso dividir a minha dieta entre proteína e carboidrato? Eu posso dividir de forma com que eu tenha que gastar, vamos definir em porcentagem. De 100% dessas 2.000 calorias, eu tenho que gastar 30% de gordura consumida. Então a gordura ela vai ser padrão, ela vai ser 30% tanto para o emagrecimento quanto para o ganho de massa muscular, porque a gordura como fonte de energia, tá? Não a gordura subcutânea. Então eu vou explicar também a diferença desses dois tipos de gordura e perder esse medo de que a gordura ela é um risco para o nosso organismo, ela é um problema para o nosso organismo. Então, a fonte de energia, que é o triacilglicerol, que é o uso de gordura, ela vai ser padrão nos dois tipos de dieta, tanto na hipocalórica como na hipercalórica. Então, a gente vai fazer 30% dessas 2.000 calorias de gordura e a gente pode dividir os outros 70% em 50% de proteína, quem quer emagrecer, e 20% de carboidrato nessa dieta de emagrecimento. Então ficou 30% gordura, 50% proteína e 20% carboidrato. Mas a gente também pode ser não tão radical assim, a gente pode fazer de uma forma mais equilibrada.
em vez de 50-20, a gente pode flexibilizar um pouco mais nessas duas e fazer 45-25, a gente pode fazer 55-15. Já se a gente quiser um balanço calórico maior, um déficit calórico maior, o ideal é de 55-15 e 30% de gordura. Então, para quem quer ganho de massa muscular, então a gente tem que entender que o carboidrato ele é para o ganho de massa muscular por causa da glicose. Então a gente já entra mais específico falando sobre a glicose no músculo, explicando como que funciona a hipertrofia. Então, para quem quer ganhar massa corpórea, tem que comer mais carboidrato. Então a gente mantém aqueles 30% que é padrão, tanto para um lado quanto para o outro. A gente divide de forma com que a gente coma de 45% a 50% de carboidrato e o restante a gente come de proteína, também não esquecendo que a proteína ela também é muito importante para quem quer ganhar massa muscular. Porém o carboidrato é aquilo que a gente tem que focar mais na nossa dieta. Então muitas pessoas que tendem a ser magros e querem ganhar peso com treinamento físico e alimentação, elas acabam tomando um hipercalórico, alguns suplementos que façam com que você ganhe você consuma muita caloria para você ter um ganho efetivo. Então a gente tem que entender também sobre se a gente vai suplementar, se a gente está suplementando corretamente, se a gente está fazendo isso de forma com que a gente consuma aquilo que nosso organismo precisa, porque a pessoa que ela quer fazer hipertrofia, por que ela tem que comer mais carboidrato? O carboidrato ele se transforma em glicose em corrente sanguínea. Então essa glicose ela tem que entrar na nossa musculatura. Então a gente tem que, fazendo atividade, a gente estimula proteínas do nosso músculo a ter uma passagem que se chama GLUT4. Então se a gente faz exercício físico, a gente ativa uma proteína chamada GLUT4 dentro da nossa musculatura. O que essa GLUT4 faz? Ela é meio que o meio de transporte entre a glicose que está no sangue para a glicose que vai entrar no músculo e vai fazer a hipertrofia. Então a musculação, o treinamento físico, ele faz com que a musculatura treinada ela tenha microlesões. Então ela se lesiona e meio que abre locais para entrar a glicose. Então a gente tem que comer aquilo que o nosso corpo precisa para a gente conseguir ter esse ganho de massa corpórea efetivo, para a gente conseguir ter essa hipertrofia de forma eficaz. Então a gente tem que entender sobre o que a gente está fazendo e pelo que a gente está se alimentando, porque não adianta nada eu ter as microlesões para colocar a glicose no músculo. Eu estou me alimentando bem, eu tô fazendo as microlesões, só que eu me alimento com muita gordura. Então o balanço ele acaba não sendo tão eficaz. E para que serve essas microlesões e a gente colocar mais glicose no nosso músculo? Isso serve de acordo com que o volume aumenta e a força também aumenta, a resistência aumenta, de forma com que a gente vá melhorar o nosso desempenho no treinamento. Então todo esse pensamento ele tem que ser de forma clara e tem que ser entendida por quem está fazendo, se aquilo que você está fazendo é o melhor caminho a se seguir. Então o emagrecimento ele já não funciona de uma forma tão específica assim. O emagrecimento só pela dieta você já consegue ter um ganho considerável se você conseguir ter uma dieta bem equilibrada, um balanço calórico negativo eficiente para você perder a sua gordura. Porém, o treinamento físico ele vai potencializar. Então, só a dieta ela é eficaz, ela é saudável, porém o exercício físico ele entra como um upgrade. Então, se você fizer os dois juntos, você vai conseguir isso de uma forma muito mais rápida, muito mais saudável, muito mais eficaz. E você levar isso como um hábito é algo incrível para a sua saúde, algo que só vai te trazer benefícios. Então sempre a gente tem que procurar e entender que aquilo que a gente está fazendo tem que estar de acordo com a nossa alimentação, com as coisas que a gente faz na nossa vida diária. Então também
Não adianta de nada uma pessoa que quer fazer hipertrofia, treina a semana inteira, se alimenta bem, mas chega final de semana, bebe muito, come churrasco, come muita coisa com que vai fazer com que ele tenha uma semana ruim depois desses 2, 3 dias aí de final de semana só enchendo a cara e comendo mal. Então a gente tem que levar isso como um hábito independente da nossa rotina, do nosso final de semana. Isso quer dizer que eu não posso de forma alguma tomar uma cervejinha, comer um churrasco no final de semana. Em partes ele vai te fazer mal. Por exemplo, para quem quer emagrecer, tem problema? Não tem problema, só que o processo de emagrecimento vai ser um pouco mais lento. Então, se você tem esse pensamento e esse objetivo de perder gordura de forma rápida, então você tem que estar 100% focado, porque é aquilo que você quer. Então você tem que ter a consciência de que você tem que abrir mão de outras coisas. Então, você quer comer seu churrasco, beber sua cerveja, não tem problema, só que o processo vai ser mais lento. Então a gente tem que entender essas duas fases. Então, sempre pensando que a atividade e a dieta ela andam junto. Então, dessa forma, as pessoas, sem conhecer o processo de emagrecimento, até mesmo de hipertrofia, acaba tendo soluções e busca uma forma de fazer isso com que isso seja mais rápido, de forma mais fácil. Então acaba recorrendo para revistas não científicas, acaba recorrendo a muitos blogs, Instagram de pessoas que falam sobre o emagrecimento, e às vezes não acaba vendo o melhor processo e uma forma ideal de você buscar esse emagrecimento. A gente tem que compreender que ele não é fácil, tanto para emagrecer quanto para ganhar peso, não é fácil. De uma forma saudável ela não é fácil, então a gente tem que ter a consciência de que a gente tem que se empenhar naquilo, a gente tem que dar o nosso melhor para chegar de uma maneira mais rápida. Então não tem atalhos, não tem segredo, não tem nada que faça com que você chegue lá de uma forma mais fácil. O processo ele tem que ser bem concentrado, tem que ser bem administrado, porque tudo aquilo que você vai comer, você tem que ter o controle de quantas gramas tem de proteína ali, quantas gramas tem de proteína, gordura, carboidrato. Então a gente tem que estar atento sempre a isso. A maneira mais eficaz de emagrecer é você ter a disciplina e o foco de que é aquilo que você quer, é ali que você quer chegar. Não temos que buscar os atalhos para a gente chegar naquele emagrecimento, a gente tem que chegar naquele nosso objetivo de uma forma saudável, porque o treinamento físico, uma alimentação regrada é saudável, é questão para a sua saúde, para o seu bem-estar, para a sua qualidade de vida. Então sempre estar atento àquilo que a gente está comendo, aquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia, para a gente não se perder no meio do caminho. Então às vezes eu acabo contratando alguns profissionais e eu não consigo ter o resultado desejável. Então será que eu não estou conseguindo porque eu estou fazendo coisa errada, porque eu estou treinando errado, estou me alimentando errado? Então a gente tem que ter essa consciência e essa visão de que se eu me alimentar direito, se eu me alimentar bem e ter um projeto de atividade física, uma sequência, um planejamento, eu vou chegar naquele objetivo que eu desejo, e eu estou entendendo o que está acontecendo, estou fazendo o processo de forma com que ele seja um ganho duradouro e saudável. Então sempre que a gente tentar buscar um objetivo, uma saída, a gente tem que saber que aquilo que a gente está buscando é algo que vai nos fazer bem. Se for para fazer mal, a gente acaba deixando aquilo de lado de que isso é saúde, isso é bem-estar. Então na academia muitas vezes as pessoas acabam procurando meios como suplementação, como até mesmo anabolizantes. A gente tem que entender qual que é o risco desse tipo de coisa. Se você está injetando alguma coisa no seu corpo, você tem que saber aquilo que você está colocando no seu corpo, você tem que saber quais os problemas que aquilo pode causar. Não que seja errado o uso de anabolizantes, não que seja algo que vai te fazer mal, desde que a forma com que você use seja algo controlado, algo que você tenha
um acompanhamento médico, você saiba aquilo que você está fazendo. Então, o anabolizante, ele é proibido em esportes, ele é proibido para algumas áreas das atividades físicas, porém, para quem tem objetivo grande, objetivo de que deseja competir, fisiculturismo ou as outras categorias menores, pessoas que têm pressa também para o ganho muscular, que têm condições de fazer o acompanhamento, o uso de anabolizante de uma maneira correta, essas pessoas não estão fazendo mal para elas mesmas, elas estão fazendo algo para acelerar o processo. Porém, é muito caro, é coisa que, se você estiver fazendo errado, pode ser muito prejudicial à sua saúde. Então, tem diversos vídeos aí que mostram pessoas que simplesmente injetam as coisas no seu organismo e não sabem o que estão injetando, aí depois tem que tirar. Aí tem todo o processo, toda a dor, todos os malefícios que traz. Então, o emagrecimento também, a gente tem que entender que a gente não deve recorrer a alguma coisa com que vai fazer a gente perder de forma rápida, alguma alimentação com que faça a gente queimar gordura. Isso não existe. Não existe remédio, não existe nada que faça você queimar gordura. O que vai fazer é atividade física acelerar sua taxa metabólica basal, que é o tempo que a gente fica de recuperação gastando caloria. Então, se você tem um hábito de fazer atividades diárias, você tem uma taxa metabólica basal. Então, apesar de você estar parado, sentado, você está gastando mais calorias que uma pessoa em um quadro com que ela não faz tantas atividades assim. Então, mesmo a gente não estando fazendo atividade, a gente já está gastando muitas calorias. São coisas que vai te ajudar no seu processo de emagrecimento, vai te ajudar no seu ganho de massa magra. Então, a gente tem que estar sempre focado, sempre naquele objetivo. Então, a sua dieta de que foi dividida 30% de gordura, 50% carboidrato e 20% proteína, ela é uma maneira mais completa assim de dizer. Agora, o que você vai comer de carboidrato, por exemplo, o que você vai comer de proteína, aí isso vai do seu gosto, isso vai do seu, se você tiver um acompanhamento com o nutricionista, isso vai caber ao seu nutricionista passar, ao seu gosto também, porque não adianta também falar come só frango e batata doce, e você odiar frango e batata doce. Então isso não vai te trazer benefícios, porque você não gosta daquilo, você não vai conseguir comer aquilo regularmente. Então buscar sempre aquilo que você gosta de comer, mas algo que seja saudável, porque é isso que vai te trazer os benefícios, é isso que vai te trazer uma mudança. O balanço calórico, ele funciona de forma exata, ele não tem segredo. Se você ficar em déficit calórico, você vai perder gordura. Se você ficar em déficit calórico positivo, você vai ganhar massa muscular. No ganho de massa, ele funciona como um gráfico. Você começa aqui, hoje você vai treinar, você está aqui. Aí você cataboliza, que é o gasto de energia. Quando você treina, você cataboliza. Você catabolizou, você desceu no seu quadro de energia. Aí, quando você parar para se recuperar, você recupera. Se você se alimentar direito, você supercompensa. Então, no outro treino que você começou aqui e você conseguiu supercompensar, você não vai mais começar nesse degrau. Você vai começar no degrau acima. Então, ele é todo um processo de treino, cataboliza, descansa, anaboliza, se alimenta direito, supercompensa, e aí você vai fazendo de degrau a degrau, você vai construindo a massa muscular. E assim não é diferente também no processo de emagrecimento. Então, se você começou com, por exemplo, 25% de gordura corporal, você está treinando, você está perdendo. Você vai no outro dia, você começa com 24 algumas gramas, 23 e assim vai. Dependendo do seu gasto energético, dependendo do seu déficit calórico, você vai perder aí de massa magra de 1 kg a 1,5 kg por semana. Isso de uma forma saudável. Então a gente tem que ficar atento sobre os processos que acontecem. Então a gente não pode pular. Pessoas que só treinam, por exemplo. Eu treino todo dia o mesmo músculo, eu treino todo dia a perna, treino todo dia peito. Isso vai ajudar? Vai fazer com que eu desenvolva a minha musculatura mais fácil? Não, isso não vai te ajudar. Isso vai ser uma forma com que você não dá tempo para o seu músculo recuperar. Então, se a atividade física, elas são 3 pilares, que é o treinamento físico, o descanso
e alimentação, você está deixando de lado o descanso. Porque dependendo da intensidade com que você treina aquela musculatura, ela demora de 48 a 72 horas para se recuperar. E caso você não recupere essa musculatura 100%, você não tem um treino tão eficaz como você teve no outro dia. Então, por exemplo, para quem gosta de academia, você vai num dia treinar, você está muito disposto, você está totalmente recuperado, você vai lá e pega 25 cada lado no supino, levanta fácil, foi fácil, fez 25 cada lado no supino. Aí no outro dia, deu um dia, você treinou tão intenso, não conseguiu se recuperar a tempo, e no outro dia você vai treinar peito de novo. Aí você bota lá, não, fiz 25 cada lado, vou botar os 25 de novo. Botei os 25 cada lado e vou fazer. E aí já tá mais difícil, você não tá conseguindo fazer com a mesma eficácia. Então, o que é isso? Isso é o overtraining, que chama. Você treina tanto aquela musculatura que não dá tempo dela descansar. Isso vai ser algo que, nossa, eu não vou ganhar mais músculo. Não, você ganha, só que o processo ele vai ser mais lento, porque você não dá tempo de você recuperar, de você supercompensar. Só treinar também, só fazer a mesma musculatura todo dia, não vai ser algo que vai te trazer vantagem, vai fazer com que você ganhe massa naquela região mais rápido. Isso só vai fazer com que você só desgaste seu músculo e não dê tempo de recuperar. Sempre que for passado um treino para você, sempre que for elaborado de forma correta, ele está feito de uma forma com que vai alavancar o seu ganho, vai fazer com que você ganhe massa de uma forma mais rápida e eficiente. Isso também, claro, se tiver acompanhado de uma boa alimentação, de uma suplementação, caso você esteja tomando também, sempre entendendo que o processo ele é uma rua de 3 mãos, que é a alimentação, o descanso e o treino, certo? Você pode também se perguntar, mas como eu controlo quantas calorias eu ganho e perco num dia que eu não treino? Ou como eu posso entender quantas calorias, se eu estou em um déficit positivo ou negativo? Isso ele não é uma conta exata, mas ele é uma conta aproximada com que vai fazer que, se você tem uma vida ativa de treino de 3 a 4 vezes na semana, você tem um gasto calórico ali semanal numa faixa, numa determinada faixa. Se você treina todos os dias da semana, se você tem uma vida ativa de 6 dias de treino na semana, ou 7, então você vai ter um gasto maior. Então a gente consegue calcular também, de acordo com a sua taxa metabólica basal, que é o tanto de caloria que você gasta só de ficar em repouso, só de manter o seu corpo vivo. Então, se você ficar deitado o dia inteiro, você tem um gasto calórico também, porém ele é baixo. A gente tem que fazer um cálculo de quantas calorias eu gasto no dia, como é a minha vida ativa, quantas vezes eu faço atividade no dia. E por exemplo, se eu treino de segunda, quarta e sexta, e terça e quinta eu não vou ficar no déficit calórico, eu não consigo controlar o déficit calórico se eu não treinar. Então, como que eu controlo? Nesses dias, ou você pode fazer, por exemplo, você faz musculação segunda, quarta e sexta, você pode fazer um aeróbio terça e quinta, você pode fazer em casa uma esteira, caso você tenha, uma bicicleta. Você pode fazer atividades com que um esforço tão grande da musculatura. Então, obviamente, se você num dia treinou perna, no outro você não vai fazer bicicleta, porque você não vai conseguir, você vai estar com dores. Se não tiver também não tem problema. Se você estiver no processo em que você ainda tem dores muscular, você não vai conseguir. A gente tem que fazer um cálculo da sua taxa metabólica basal e quantos dias você faz atividade diária. Hoje foi isso. Muito obrigado para quem participou e é nóis. Até a próxima.